Gente nova. Ó. Boa noite a todos. Estamos começando mais um encontro de sustentabilidade. Hoje a gente tem como convidadas a Paola Bernardi, que é arquiteta e urbanista e trabalha com gestão socioambiental. E tem projetos como escola, educacionais e trabalha com advocacy. E também a Gabriele Giordano, que é comerciante formada em turismo e fundou uma startup voltada ao público com deficiência 60+. Ela é voluntária e trabalha com o Instituto de Projetos de Cultura e Educação Inclusiva. Então, vamos falar sobre cidades sustentáveis e cidades 15 minutos, né? A palavra com você, Paola. Oi, boa noite. Primeiro a todos e a todas, né? Então, eu sou a Paola, para todos verem, eu vou me descrever para a gente começar, né, de maneira inclusiva, né? Então, eu sou a Paola, eu tenho a pele branca, tenho clarinha, né? Tenho cabelos e olhos castanhos, meu cabelo tá preso, eu tô usando uma blusa cinza mesclada, um par de brincos transparentes triangulares e estou sobre um fundo claro. Eu agradeço bastante estar aqui hoje, bastante feliz por conversar sobre um dos temas que me move na vida e que me levou a cursar arquitetura e urbanismo, que é de cidades sustentáveis, né? Foi um tema também que me levou até Barcelona para fazer um mestrado em arquitetura digital, que trabalha projeto ecológico de base ambiental com uso de alta tecnologia para reforço dessas características sustentáveis, e depois para Porto Alegre para fazer pós em planejamento urbano e regional, né? E uma série de outras formações em sustentabilidade, planejamento e educação, porque eu adoro aprender e é por isso que tem 5 anos eu trabalho com a Caraminhola, né? Eu fundei, onde eu desenho e facilito projetos de aprendizagem baseados em experiência e que relacionam sustentabilidade e cidadania, e como a Luciana falou, eu também atuo com advocacy nas áreas de primeira infância, direito à cidade, mobilidade pedestre, participação social, e eu comentei tudo isso porque são temas que estarão presentes na nossa conversa hoje. Obrigada. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gabriele Giordano, gostaria de me apresentar também. Eu também sou branca, também estou com cabelos presos, eu sou morena, com pele clara. Eu tô aqui em casa, tá frio, apesar de eu estar em São Paulo e não estar tão frio. Eu tô com uma blusa de gola clara, com uma echarpe azul por cima, e atrás de mim tem uma cortina clara. E eu fundei a Integratur, que é uma startup voltada para o público com deficiência 60+. Mas como a Integratur, e como tudo na minha vida, é sempre pensada no todo, né? E a sustentabilidade sempre esteve na minha vida, não tem como pensar em um ponto da cidade ou um ponto da pessoa sem pensar em todo. Então, o que a gente vai conversar hoje tem a ver com toda a logística e mobilidade entre as pessoas, entre o ir e vir e o pensar entre uma cidade melhor para todo mundo em todos os parâmetros do dia a dia. Eu vou pôr a apresentação, tá? Então, e vai ser uma conversa bem interessante entre a gente. Vocês estão vendo a apresentação? Tá. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu posso começar a falar? Vai lá. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo um bate-bola, né? E por que a gente, para contar para vocês, por que a gente escolheu esse tema, esse recorte temático para falar de cidades sustentáveis e inteligentes, né? Porque pensando no contexto que a gente vive e o que ele traz para a gente como sociedade daqui para frente, né? Então, assim, agora, nesse momento
pandemia, algumas questões acabaram ficando exacerbadas, né, em relação ao ambiente urbano e por conta do que a gente está vivendo agora confinado, para quem está praticando e para quem não está praticando distanciamento, né? Aconteceram uma série de mudanças na nossa vida, como ela acontecia, né? O fim do mundo como a gente conhecia. Né? Então, uma das principais alterações foi a necessidade, né, de quem puder ficar em casa, da transferência de postos de trabalho, né, dos locais das empresas, né, para as casas, trabalhar remotamente, sem muita organização, os empregos que acabaram entrando em risco, acabaram sendo eliminados, ações empreendedoras que surgiram por necessidade e também por oportunidade, em função de novas necessidades que foram criadas, né, muito em relação ao uso de tecnologias e a evitar deslocamentos desnecessários e também atendimento na área de saúde para manter a população mais saudável e dar acesso a tratamento, testes, acesso a informações. A maneira como a gente está se conectando teve uma alteração gigantesca. A gente se conecta agora muito mais aqui mediado por tela e não se conecta muito mais mediados pelo ambiente físico que a gente estava acostumado a se conectar, e aí a cidade foi criada justamente para tirar o melhor das conexões humanas, então a gente está tendo uma experiência totalmente diferente de cidade, porque a gente ainda não está acostumado a lidar com um protocolo social diferente que a gente precisa usar para conseguir manter as relações, né, nos espaços públicos, nos espaços urbanos, relacionar com outras pessoas de uma maneira que todo mundo se mantenha em segurança e também mantenha a saúde mental, de poder ir para espaço externo, de poder encontrar as pessoas que a gente gosta, de poder conhecer pessoas diferentes, né, de poder ter contato com o mundo físico, que é o mais confortável, né, o que a gente tem como experiência. Né? Então, teve essas mudanças de hábitos e eu comi a questão da saúde também, tanto em relação à pandemia, né, a questão que afeta o sistema de saúde e o perigo que a gente coloca a nossa saúde, os riscos que a gente coloca a nossa saúde, né, conforme as nossas movimentações diárias, e também a questão da saúde mental e da saúde física, por quem está em ambiente mais reduzido, não conseguiu, não se sentir confortável, não encontrar uma maneira de fazer um exercício que também tem impacto na saúde mental, essa privação dos encontros e da manutenção das relações com quem a gente costumava se relacionar mais proximamente também traz um impacto gigante em saúde mental. Vocês devem estar percebendo, né? Eu, pelo menos, venho percebendo muita conversa mais recentemente sobre os impactos da pandemia na saúde mental e uma aproximação bem mais fluida que vem acontecendo até pela mudança, né, do espaço que a gente frequenta e da maneira como a gente se conecta com o mundo, como o privado e o público estão se relacionando, né? Agora o espaço público chega até a gente mediado também por tela, para quem não está saindo muito de casa, e chega muita coisa, né? A gente sofre uma avalanche de informações dentro da nossa casa, né? E aí tem o nosso trabalho está dentro da nossa casa, quem tem crianças, a educação das crianças está dentro de casa, né? Tudo acaba acontecendo dentro de um espaço reduzido, ele acaba sendo responsável por todas as funções que a gente tem. Então, assim, a gente precisa, e algumas respostas também aconteceram no ambiente externo, né? Então, dentro desse contexto, né, criam-se algumas necessidades que a gente precisa dialogar para construir cidades mais sustentáveis para o presente e para o futuro. E aí, trazendo esse gancho, antes da gente falar sobre as cidades inteligentes, vamos falar sobre
quem são essas pessoas que vivem nessas cidades inteligentes, né? Maslow foi um psicólogo que criou essa pirâmide de necessidades básicas. Ele foi desenvolvida no MIT. E ele trouxe que a pessoa só vai para a próxima parte da pirâmide desde que ele satisfizesse a parte anterior, né? Então, quando a gente fala que a pessoa, se ela não comeu, se ela não fez a necessidade básica dela, então, tipo, segurança, comida, fisiológica, ela não adianta você falar que ela precisa estudar, que ela precisa correr atrás de outros pontos, porque não dá. Então, se ela está com fome, se ela não tem casa para morar, se ela não tem emprego, ela não vai para a próxima parte, né? Então, isso é uma questão, tem muitos estudos sobre isso. Isso é muito trabalhado na questão de como a sociedade vai, de como o indivíduo vai, né? Então, quando a gente estava conversando, trabalhando, eu e a Paola falando sobre isso, que às vezes a cidade, né, os governantes limpam uma parte da periferia, mas esquecem de trabalhar o indivíduo, né? Então, eles limpam o córrego, mas esquecem de trabalhar a necessidade básica desse indivíduo. Então, não deu comida, não tirou ele da vulnerabilidade, não tirou ele da insegurança. Como é que vai querer que ele se desenvolva, né? Que ele não volte a jogar lixo nesse córrego, que ele não volte... Porque ele precisa comer, ele precisa alimentar o filho, ele precisa ter segurança, ele precisa ter teto. Na próxima enchente vai voltar a alagar, porque ele não foi tirado dali, né? Então, certas coisas precisam ser pensadas antes. E nessa questão de pandemia, quando muitos empregos foram tirados, quando muita insegurança foi pensada, a gente, muitos de nós estamos nas nossas casas com certa segurança, com certo trabalho, com certo conhecimento, não podemos esquecer que muitas famílias inteiras estão numa questão de vulnerabilidade muito maior, né? E se a gente não pensar nessa situação e não trouxer uma equidade para todos, essa diferença social vai se tornar muito maior e não vamos conseguir ter cidades sustentáveis e não vamos conseguir ter uma cidade equitativa, né? Então, quando a gente vai pensar sempre para todos, né? De forma que a gente vai transformar a cidade para que todos tenham realmente uma igualdade em tudo isso. E na cidade de 15 minutos, é em toda parte da cidade. Então, em relacionamento e cada ponto delas, né? Então, isso a gente traz importante porque às vezes a gente fala assim, ele pode ir lá conseguir, né? Não se ele não tem onde voltar e comer, se o filho dele não tem onde comer, se ele não tem onde dormir. Então, isso a gente achou muito importante colocar isso na apresentação hoje. E aí, e o que vem por aí, né? A Organização Mundial da Saúde, a gente está falando do vírus do Covid-19 e que a gente não pode esquecer que é um vírus, né? E o vírus é altamente mutável. Eu assisti uma reunião no dia 30 que o diretor da Organização Mundial da Saúde falou que essa situação de máscaras, essa situação de vamos ficar separados veio para ficar, né? A gente não vai voltar tão cedo a ter a nossa realidade. Uma comparação que eu sinto no meu subconsciente é meio que no século XVI, quando as pessoas jogavam os esgotos, os dejetos do banheiro pela janela, porque não tinha saneamento básico. É como eu sinto no nosso dia a dia, indo todo mundo em grupos enormes para os restaurantes. Como vai ser com essa questão de pandemia daqui para frente? Qual vai ser os novos hábitos? Quais serão os novos hábitos de higiene daqui para frente, né? Então, não vai se pensar daqui a 10, 15 anos em ter mais de grupo de 10 pessoas? Não vão se pensar, não sei quais serão, mas uma coisa é fato, essa questão de máscaras, de pouca gente, de higiene para todo quanto é lado, vai ficar, né? Foram questionados e eles não saberiam o que dizer. Foi dito que já tem novas cepas do Covid. Quem trabalha com saúde sabe como isso está sendo difícil, como isso é desenvolvido. Tem uma outra questão muito importante, que é a questão
da mudança, né? Da rapidez que isso trouxe no mundo inteiro. Então, em um mês, o mundo parou por igual, né? Então, o mundo parou por causa de um vírus, e aí já estão falando que isso está mudando. Então, quando tentaram reabrir na Europa, já estão voltando. E aí a economia do mundo também está parando. E como é que a gente trouxe tudo isso, né? E aí que a gente falou de novas realidades, que é pelo Zoom, né? A minha avó, se eu falar para minha avó hoje assim, né? Vó, faz uma reunião aí pelo Zoom. Ela fala, o que você está falando? Mas ela se encontra com os netos hoje pelo Zoom. Porque é tão acessível, é tão usual, usabilidade é tão fácil que ela faz reuniões com os netos pelo Zoom. Ela não sabe. Se eu falar o que é o Zoom para ela, ela não sabe. Mas falaram para ela que ela ia usar, clicar ali e tal, e ela faz reuniões e conversa com os netos e toma lá o café com leite dela, enquanto os netos estão lá bebendo a bebida, e ela faz reuniões. Então, essas são as novas questões do que está vindo por aí, com essa nova realidade, que a gente vai ter que repensar tudo isso. E como transformar isso tudo mais palpável para as pessoas. E quais são essas novas economias, quais essas novas questão. Eu pus a Amazon como uma forma de economia pela internet. Bi, a gente está vendo a primeira tela. Dá uma olhadinha aí que não tá passando. Não entrou a Amazon aqui? Não, tá na primeira tela. Estamos vendo a tela do grupo de estudos. Itcha. Que Na bom verdade, que Gabi, você precisa colocar só em modo de apresentação e ir passando o slide até a tela. Ué. Pera. Que bom que vocês falaram que eu tô aqui apresentando que nem uma tonta. Pera. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo agora? Tá. Espera que eu tô voltando. Tá. Então, Não está em tela cheia ainda, Gabriele. Coloca para a gente em tela cheia. não tá em tela cheia? Não. Gente, é que para mim foi a segunda coisa que eu fiz foi colocar em tela cheia para mim a apresentação. Na parte inferior tem um jeito de colocar em apresentação, às vezes funciona melhor, experimenta. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá em tela cheia? Mas não tá em apresentação, peraí. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Tá em tela cheia? Ainda não. Por que não tá em tela cheia, gente? Porque a minha tela tá inteira aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Agora foi? Foi. Ah, uma coisa do Zoom, então. Então, essa questão da Amazon também é que eles já estavam preparados com a tecnologia, mas não estavam preparados para o tamanho da demanda que ia ter de pedidos de uma hora para outra. Tanto que eles aumentaram o preço das entregas, falaram assim, ó, não vou conseguir atender todo mundo, né? E da mesma forma que do preço das entregas, muitas outras pessoas acabaram fazendo esse atendimento por entregas, né? Então, essa é a questão do que vem pela frente. Paola? Eu não tinha tirado do mudo, né? Então, agora sim, né? Como a gente tem as cidades configuradas agora, né? Ainda dentro do que a gente chama, né, arquitetura e urbanismo, do paradigma modernista, né, que partia da unidade de habitação, que era a máquina
de morar tanto a casa quanto a cidade. Então, a gente executava cada função num espaço diferente, né? E o ciclo de vida da cidade, ele era muito dependente também do carro, né? Tem a máquina de transportar a gente também, né? E isso interfere em como a gente constrói cidade, em como a gente usa a cidade, né? E a gente vê, por exemplo, as cidades agora têm um centro e muita coisa funciona a partir de um centro. Então, alguns outros poucos centros, a gente chama de centralidades, mas poucos ainda, de onde um raio grande de ação depende para a gente fazer as atividades básicas diárias. E, por isso, a gente precisa necessariamente cumprir viagens longas para realizar essas atividades básicas. E tem um sociólogo que eu amo, eu falo que é o meu crush bibliográfico supremo, que é o Richard Sennett, que foi aonde eu vi esse conceito de cidade de 15 minutos, embora não seja um conceito criado por ele. Ele fala da virtualização da cidade em função do uso dos aplicativos. A gente vê, e quando a gente discute mobilidade urbana, isso aparece muito claramente. As pessoas habitam a cidade pensando assim nas viagens e no ponto de saída e no ponto de chegada. Todo aquele espaço entre a saída, entre a origem e o destino, ele é desconsiderado, então ele se desmaterializa, ele se virtualiza e aquilo não é cidade, não é mais referência para quem mora ali. E isso a gente perde tanto a relação com o espaço, quanto a gente perde a relação com as pessoas, né? E esse paradigma de uso do carro, ele também tem uma outra questão que é bastante presente para a gente, ainda mais quando a gente trata de sustentabilidade, que é a dependência dos combustíveis fósseis enquanto a gente está vivendo uma emergência climática, né? E considerando também que o tempo que é exclusivamente dedicado às viagens diárias acaba com a qualidade que a gente se dedica às nossas atividades, a qualidade do tempo que a gente se dedica e a qualidade da nossa vida, fora o que a gente chama do custo de oportunidade, né? O que a gente perde em dinheiro, que a economia perde por ter pessoas presas no trânsito, se deslocando em longas distâncias, né? E como, assim, a solução, né, que vem através da cidade de 15 minutos é um pensamento de como a gente concilia um desenvolvimento, né, de um mundo que vai ser eminentemente urbanizado, e essa transição para a ocupação de áreas urbanas, ela é irreversível, né? Com as necessidades que são mais essenciais da gente ter qualidade de vida de verdade no meio urbano. Então, essa é exatamente a pergunta que o Carlos Moreno, que é um colombiano, ele é especialista em cidades inteligentes e humanas, ele ocupa uma cadeira de arquitetura na Sorbonne, né? E ele se fez essa pergunta e ele traz como resposta o que chama de crono-urbanismo, que gera as cidades de 15 minutos. E ela é uma proposta para a gente viver de uma maneira diferente, que vai implicar em mudar a nossa relação com o tempo, especialmente aquele que a gente dedica só à mobilidade, né? E melhorar a qualidade de vida, mudando o paradigma de planejamento urbano para planejamento da vida urbana. E desse jeito, a gente transforma o espaço monofuncional, por exemplo, muita gente vive em zonas estritamente residenciais, se a gente pegar plano diretor e olhar qual é o zoneamento. Zona estritamente residencial. Então, não, a gente vai mudar do monofuncional e do radiocêntrico, nessa relação de dependência com os centros, para uma cidade que tem vários centros e que tem base na distribuição das atividades, né, a partir de 4 componentes, que são a proximidade entre as atividades, a diversidade entre as atividades, a densidade da ocupação
e a ubiquidade, que para quem não tem muito claro o termo, é ter as coisas presentes em todos os lugares, né? Então a gente não precisa ir a determinado lugar para ter acesso a determinada atividade, elas estão distribuídas no território. E a ideia da cidade de 15 minutos é oferecer qualidade de vida acessando numa distância máxima de 15 minutos da onde a gente está considerando, a princípio, o lugar onde a gente mora, a nossa casa. Né? Acessar 6 funções sociais que ele entende como as essenciais da vida urbana, que são morar, trabalhar, ter acesso a produtos e serviços, ter cuidados com a saúde, estudar e se divertir ter lazer. E eu acabei, Gabi. E aí, falando nessas cidades inteligentes, não tem como não falar em planejamento delas, sem falar no desenho universal. E aí eu vou entrar puxando um pouco de sardinha para o meu lado, que é falar na universalidade dos espaços, né? Quando a gente vai fazer um planejamento, não tem como não pensar em todos, né? A gente fala em mais de 30 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E quando eu falo com algum tipo de deficiência, eu falo aqueles que têm a deficiência, vão ter a deficiência, ou a deficiência pode ser temporária, que fez alguma cirurgia, ficou doente, mas depois se recuperou, né? E sem contar os idosos, que mais de 10% da população brasileira é idoso, e vai aumentar essa porcentagem. Então, se você não pensar nessa questão de mobilidade e pensar a cidade para todos, em algum momento, essa cidade de 15 minutos vai ficar defasada, e em algum momento é daqui a 15 anos, é muito próximo. Então, quando a gente pensar nesses espaços, a gente vai ter que pensar no amplo. Então, e é para o carrinho da criança e do bebê, é para o idoso, é para a pessoa com baixa visão, cego, surdo, com baixa audição, né? É com mobilidade reduzida, é o cadeirante, é para mim e é para você. É simplesmente para todos. E é fácil ser planejado, porque quando a cidade, para a pessoa com deficiência, eu costumo falar, assim, quando eu trabalhava na Secretaria de Turismo, eu falei assim, uma cidade boa, você coloca qualquer vereador com salto 15 na cidade, andando pela cidade dele, se ele não quebrar o pé, que a cidade está acessível. Porque não tem como, né? Ninguém pensou em como andar para a cidade, as cidades não foram pensadas para serem andadas. E essa é a parte mais habitável da cidade, né? Você poderia ir de um lado ao outro. Então é mais ou menos isso, desenho universal, mas não só por fora, mas por dentro também. E aí a gente pensa na meta 11.7, né, dos espaços públicos. E aí a gente traz isso um pouco para a realidade brasileira. Até aí tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal, mas estamos no Brasil, né? E temos o plano diretor. E fazendo uma pesquisinha entre eu e a Paola, a gente viu que, além de ser obrigatório o plano diretor para mais de 20 mil habitantes nas cidades, também é obrigatória a participação da população. Então é muito comum nas cidades, quando eles vão fazer o plano diretor, chamarem, e é por isso que todo amontoado, toda aglomeração de pessoas sempre tem uma escola próxima, um centro de saúde próximo. Então, quando você começa a falar em cidades inteligentes, uma parte dessa cidade inteligente já está por ali, estruturada hoje, né? Então, quando você vai em qualquer cidade, tem muita cidade brasileira que pode não ter delegacia, mas com certeza tem uma escola, com certeza tem um posto de saúde. A internet pode não ter, independente do tamanho, mas alguma infraestrutura ali, ela tem, né? Tem trabalho. Então, porque esse plano diretor, esse pensamento foi utilizado. Então, isso já está dentro da estrutura brasileira, né? E todas as cidades usam isso. Tem uma regrinha básica. A maioria das cidades, a grande maioria das cidades, eu posso dizer, dos 6.500 municípios brasileiros, 5.550 municípios brasileiros que tem no Brasil, a maioria tem mais de 20 mil habitantes? Posso dizer sim. Então, a maioria usa plano diretor e pela lei orgânica dos municípios, eles têm que fazer tudo isso conversado com os habitantes.
Então, se vocês forem sentar, é fácil vocês colocarem tudo isso na realidade de hoje. Não é tão difícil. E aí a gente vai para as habitações. Então, e aqui o Brasil é um lugar, embora estejamos usando os desenhos da idealização, né, para Paris, que é uma coisa que eu esqueci de colocar, né? O teórico está em Paris e uma tentativa de colocar em escala mais ampla, em prática, também é em Paris, porque a prefeita, a Anne Hidalgo, que ela acabou de ser reeleita desde... Essa teoria, ela tem 1 ano, eu olhei hoje, ela é o manifesto, ele é datado do dia 30 de junho de 2019, Manifesto das Cidades de 15 Minutos, e a partir de fevereiro, a discussão começou a ficar mais acirrada, provavelmente com a campanha eleitoral para a Prefeitura de Paris, e a Anne Hidalgo ela tem um projeto de implementar, né, essas relações mais próximas entre as atividades e, principalmente, uma questão que para a gente é muito presente, que é a questão da habitação digna, porque uma das ideias da cidade de 15 minutos é espalhar essa diversidade de atividades a partir da habitação, olhando muito atentamente para as comunidades periféricas. E aqui no Brasil, né, não só a gente precisa entender que para promover mais habitação, para a gente reduzir déficit habitacional e ter todo mundo morando em condições dignas, a gente precisa olhar para vazios urbanos que ocorrem no meio da infraestrutura que já é existente e evitar espraiamento da cidade, periferização de populações e mais necessidade de deslocamento, ampliando essa necessidade de viagem, tornando a cidade totalmente insustentável, né? Como também a gente precisa olhar atentamente para urbanizar os assentamentos irregulares que já estão mais consolidados, que têm condições de receber as redes de infraestrutura municipal e também atender às habitações com o que a gente chama de assistência técnica para habitação de interesse social, né, que agora na pandemia é um tema que está extremamente pulsante, porque essas habitações, elas têm condições extremamente precárias de ventilação e iluminação, além de serem um espaço extremamente reduzido, e mora um número grande de pessoas junta, em poucos cômodos, e muitas pessoas acabam tendo problemas respiratórios, né, no que a gente está vivendo. E como a Gabi falou, vai ser uma situação recorrente lidar com pandemias e com epidemias em função da relação que a gente tem com o meio ambiente. Então, a questão dos ambientes saudáveis, começando com a habitação, é uma questão premente para se resolver. Depois de trabalhar a infraestrutura da cidade, garantindo que as atividades estejam distribuídas no território, o próximo ponto, já que é o ponto de partida dessa ideia, é ter habitações de qualidade, que permitam uma vida confortável e saudável, e também que nas conversões de imóveis, que muitos terão que ser convertidos, a gente vê volta à ocupação de centros urbanos, para um movimento natural das cidades, dispersão do centro, volta ao centro, a gente também vai precisar priorizar a sustentabilidade usando materiais locais, materiais sustentáveis, usando bem os materiais de acordo com as suas características, sem desperdício, e também pensar em sustentabilidade em outro ODS, que não seja só o 11, né? Pensar em desenvolvimento econômico, formando profissionais locais para converter esses imóveis, para trabalhar em reformas e para trabalhar na construção civil, né? E para partir, e quando a gente sai de casa, né, falando das viagens agora, a gente chega no tema, que é o que gerou a questão do cronourbanismo, que é priorizar a mobilidade ativa.
Quer falar de... Desculpa, tá certa a ordem? Deu uma travada aqui. Habitação, aí depois apareceu tecnologia. É tecnologia? Itens... Transporte seguro. Não, mas era para ser... Peraí, que eu não estou vendo a apresentação. Era para ser a parte de mobilidade. É uma tela grandona com uma rua completa no meio. Ah, É a cidade com a... então, pera. Deixa eu... Mas eu vou falando enquanto isso. Ah, eu já sei qual é o slide. Era esse. Então, essa é a visão de uma cidade de 15 minutos quando a gente fala de infraestrutura para garantir que todo mundo consiga se deslocar de maneira ativa. Para quem não conhece o conceito, mobilidade ativa é a maneira, é todo meio de transporte que a gente faz algum esforço, né, para se deslocar. Por exemplo, é pedestre, é bicicleta, é por patins, por patinete, skate, por patinete não elétrico, e skate, qualquer dispositivo que a gente precise se movimentar, fazer algum esforço com o nosso corpo para se deslocar. Então, os 15 minutos são justamente usando mobilidade ativa. E uma coisa que eu gosto de falar, como alguém do planejamento urbano que trabalha com mobilidade, é que mobilidade é a maneira que a gente enxerga planejamento urbano. A gente entende se deu certo ou se não deu a partir do tempo que a gente usa para se deslocar. Então, eu particularmente fico bastante feliz com esse tipo de teoria, né, de deixar tangível o quanto é realmente relevante o nosso tempo de deslocamento. E além das questões que eu já comentei no começo, né, da gente precisar olhar para modos menos dependentes do carbono, de combustíveis fósseis, né, que geram altas emissões de carbono. Outra coisa que a gente precisa olhar é a relação de segurança entre transporte coletivo, quando a gente vai pegar o transporte coletivo, que seria o transporte mais sustentável, e quando a gente vai optar por meios de transporte individuais. E aí a gente não pode usar o carro como solução numa cidade sustentável, como uma solução cotidiana. É a solução para determinadas viagens, não é para a solução cotidiana. Então, assim, como a gente garantindo que as atividades todas aconteçam pertinho de onde a gente mora, a gente também cria o que a gente chama em planejamento urbano, em mobilidade, cria geradores de demanda. Né? Por exemplo, se eu pego e abro uma via com 9 pistas, como cada pista da Avenida 9 de Julho lá em Buenos Aires, que é a maior que eu me lembro no momento. Eu estou dizendo que essa cidade convida os carros a se deslocarem livremente, porque eu abro espaço para eles. Nesse tipo de urbanização, de conversão do espaço, a gente usa uma coisa chamada urbanismo tático, que são intervenções superficiais na estrutura de cidade que já existe, com tinta, com mobiliário, com elementos de uma escala menor, mais próxima da escala dos seres humanos, para transformar o espaço, para se aproximar da nossa escala humana. Então, a gente trabalha com o quê? Para tornar os deslocamentos ativos, os principais são de pedestre e de ciclistas, mais confortáveis. Não é? A gente cria vias mais estreitas e vias que impedem também o tráfego de veículos. Como você pode ver aqui, eu vou passar a legenda para vocês dessa imagem. O 1, por exemplo, é a conversão de espaços de estacionamento em espaços de contemplação e jardins urbanos, mostrando que, olha, o carro não é bem-vindo aqui, mas são bem-vindos os pedestres. E aí a Gabi falou um pouco do público dela, que são as pessoas com deficiência. Eu vou falar do meu público do coração, que são as crianças, que é uma cidade boa para pessoas com deficiência, e para crianças ela é boa para todo mundo. Né? Então, assim, a gente cria a oportunidade das crianças também se deslocarem em segurança pela cidade. Né? Uma rua
que é convertida para deslocamento seguro de pedestres e ciclistas. Aí se abole a circulação, a rua fica fechada, na verdade chama de rua aberta, né? Rua aberta para pedestres, para as pessoas e fechadas para os carros. Não é? A questão da arborização urbana, o 3, que são os jardins lineares, que trazem conforto tanto térmico quanto conforto psicológico para a gente se deslocar na cidade. É importante a gente ter variação de elementos para a gente olhar para o trajeto ser confortável, né? Percursos que sejam seguros e atraentes para crianças, para pessoas com deficiência, para os grupos mais vulneráveis. E o 5, que tem uma lojinha de conserto de bicicletas, né? É isso, trazer mais próximo da gente os serviços, né? Tudo que a gente precisa acessar. E principalmente quando a gente fala aí eu vou falar de criança, porque tem essa relação que é o ser humaninho que anda devagarzinho, né? E tem necessidades também de chegar num lugar e às vezes precisa parar e tomar água, às vezes precisa parar e usar um banheiro. Então, não só ter essa rede de serviços, mas criar uma rede de relações com quem oferece esses serviços, né? E ter uso mais mistos. E aí, como a gente transforma, traz tudo isso para uma realidade, né? É necessário diminuir todo esse impacto e o governo, a parte governamental, a gente acha que é essencial trazendo a tecnologia como infraestrutura básica, né? Porque nem sempre o cidadão vai conseguir trazer a estrutura de internet de qualidade, a questão de esgoto. Só um minutinho, eu vou fechar o microfone de todo mundo, aí você abre o seu que está incomodando, tem um barulho que está incomodando aqui. Todo mundo fechado, aí você abre, por favor. E pronto. E aí a infraestrutura de esgoto, a infraestrutura de energias renováveis, essa aqui podia ser bem a nova zona comercial de São Paulo, ali na Vila Olímpia, que não é, mas poderia ser aqui em São Paulo. Tem cara. E porque a energia renovável ainda é muito cara no Brasil, ainda tem muita sobretaxa, ainda tem muita burocracia para ser instalada. Mas é algo muito, a tecnologia faz com que seja muito mais durável e muito útil para todo mundo. E também não só nos grandes centros, né? Se a gente fala de Vila Olímpia, um centro extremamente rico, a gente poderia também falar em zonas periféricas, né? Em zonas que não precisem de tanta infraestrutura, como ou zonas periféricas de uma região populosa como São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra metrópole, ou zonas mais longínquas, né? Que possam usar a mesma tecnologia e de forma que possam ter toda essa infraestrutura, a cidade de 15 minutos para todos. E diminui todo esse impacto negativo, porque com essa tecnologia que a gente fala de trabalho, de Zoom, que a gente fala desse trabalho que a gente estava conversando no começo da reunião, que se não fosse por essa tecnologia, eu não estaria fazendo esse trabalho de conhecer e de trabalhar com a Paola, porque a Paola está em Ribeirão Preto, eu estou em São Paulo e a gente não se conhecia antes de tudo isso. Então, a tecnologia traz também muita coisa para agregar muito valor para muitas pessoas, né? Desde que ela seja bem administrada e desde que ela esteja para todos de forma igual. Só que muitas dessas questões têm que estar de acesso. Não adianta estar em grandes centros, sendo que as regiões que mais precisam, Parelheiros, Cidade Ademar, não tem toda essa estrutura de tecnologia. E aí, da mesma questão dessas tecnologias, a gente vai falar de espaços compartilhados, e aqui eu sei que é uma questão muito sensível, principalmente falando em pandemia. Mas quando a gente fala em pessoas em vulnerabilidade que saíram, perderam seus empregos, esses espaços que estão aí na foto, o da esquerda é uma cozinha compartilhada que já existe, o da direita é um escritório de arquitetura compartilhado que já existe, né? Só que eles estão nas zonas ricas. E por que não esses espaços compartilhados para quem precisa? Porque toda a mulher que hoje
perdeu o emprego, e eu sou mentora de 5 mulheres das zonas da periferia do Rio de Janeiro, da Baixada do Rio de Janeiro, que perderam seus espaços, porque todas elas precisam, elas mesmas, comprarem seus fogões, suas batedeiras, terem esse custo, durante alguns dias não usarem, aumentarem seu custo de produção, aumentarem seu custo de venda, sendo que elas poderiam compartilhar tudo isso e revenderem nas suas regiões. E pode ter, sim, uma escala de trabalho, ao invés de isso daí estar lotado, isso ter algumas pessoas apenas trabalhando com sanitização, com trabalho, com higiene. E de forma que todo mundo, dentro dessas cidades inteligentes, possam ter a mesma qualidade. E, principalmente, isso é muito importante, que nas zonas que perderam o trabalho, a pessoa não precisa mais demorar 2 horas, 2 horas e meia. Em janeiro desse ano, jamais alguém ia falar que telemarketing ia ser trabalho remoto. E hoje a gente fala que telemarketing é trabalho remoto. Ninguém na cadeia de sindicato, em janeiro, há 6 meses atrás, ia falar no Brasil sobre trabalho remoto de telemarketing. E elas não precisam, e elas ficam 2, 3 horas no trabalho, no trânsito, para irem trabalhar. São 3 horas a menos que elas podem ficar em casa, porque elas podem estudar, que essas pessoas podem ter outras atividades, simplesmente descansar ou dormir. Quantas pessoas não têm hora, porque precisam estudar, precisam ir para a faculdade, precisam fazer outras coisas. E com todos esses coworkings, espaço compartilhado, tecnologia, próximo de casa, elas não podem ter tudo isso e ter uma qualidade de vida muito maior, sem ter que se transportar para esses grandes centros. Porque esses grandes centros é todo esse transporte que se faz, né? Então, é toda essa locomoção de trem, toda essa locomoção de carro, todo esse estresse compartilhado. Então, essa é uma questão que dá para ser feito, principalmente se você pensar em logística, em trabalho, em pensamento, como a gente pensou nessas cidades urbanas lá atrás, né? Nesse planejamento, naquelas periferias lá atrás. Dá para se pensar e dá para se fazer, e isso já está acontecendo. Só que tem que deixar de ser elitista. Tem que deixar de ser só para nós e tem que ser para todos, né? E aí é que a gente fala de espaços coletivos saudáveis. Último ponto, né? E agora a gente também consegue conversar com um conceito que vem da Organização Mundial da Saúde, que é o de cidade saudável. Então, a cidade sustentável, ela também é uma cidade saudável, né? Que, segundo a OMS, ela é aquela que coloca em prática de modo contínuo a melhoria do seu ambiente físico e social, utilizando todos os recursos de sua comunidade. Então, uma cidade ou município saudável, né, ela tem políticas públicas que enfatizam a saúde física ou mental, né, numa ótica mais ampliada de qualidade de vida, assim como o princípio gerador da cidade de 15 minutos. E como é que a gente consegue isso, né? Tendo também espaços verdes, espaços públicos arborizados, né? Áreas verdes. E para isso é importante a gente não olhar só para os lugares onde já existe uma arborização pujante, para áreas verdes e para praças, mas também juntar os esforços de arquitetos, planejadores urbanos, que é uma miríade de profissionais, tem geógrafo, historiador, biólogo, gestor ambiental, engenheiros de todas as áreas, turismólogos, né, Gabi? Uma série grande de profissionais para enxergar quais são os espaços residuais que podem ser convertidos em áreas verdes e trabalhar uma rede de espaços públicos verdes que atenda a escala do indivíduo, dos edifícios, da rua, da quadra, do bairro, que cria um sistema que permeia a cidade inteira e tendo acesso, em vista o acesso de toda a população a áreas verdes, entendendo que isso precisa chegar nas bordas mais ainda, porque é a população que tem historicamente tem menos acesso à diversidade de atividades,
a oportunidade de cuidado com a saúde também precisa chegar nas regiões periféricas, não só no formato de posto de saúde, mas em espaços para a pessoa se movimentar, fazer exercício, ter contato com natureza, que psicologicamente e fisicamente é importante. Tratar também esses espaços verdes e a vegetação como fonte de socialização e enriquecimento da vida e das relações comunitárias. E eu digo isso quando a gente trabalha com praças que são cuidadas pela comunidade, com hortas urbanas, pomares urbanos, como a gente vê aí na imagem, e também uma oportunidade de fixação de carbono proveniente, né, do transporte motorizado que ainda existe na cidade. E um paralelo interessante que o Carlos Moreno coloca a gente trata a vegetação como oportunidade de fixação de carbono e dos seres humanos pela costura das relações no cuidado com essas áreas verdes, né? E também, outro ponto que é bastante importante, vocês, quem está em São Paulo tem isso bastante claro aqui em Ribeirão Preto, da onde eu falo, como a gente está numa área importante de recarga do aquífero Guarani, é bastante evidente também olhar para as áreas verdes com um olhar de mudança de atitude em relação ao ciclo hídrico que acontece nas cidades, como a gente dá oportunidades de infiltração de água, de recarga de aquíferos, de todos os corpos d'água que são subterrâneos ou que acabaram sendo, né, encobertos pela estrutura urbana que a gente criou. Então, vou contar para vocês o que acontece nessa imagem que a gente está vendo aí. No número 1, a proposta é a conversão de áreas impermeáveis, como eu falei bem no comecinho dessa fala desse slide, né? Como, por exemplo, um largo em áreas verdes coletivas. Né? O 2, pensar em espaços de convivência nas escalas da quadra para melhorar as relações com a comunidade. O 3, são hortas e pomares urbanos compartilhados. E aqui também aparece, retoma a questão do uso das energias renováveis. E agora a gente vai mostrar a diferença do que acontece, né, numa cidade, Paris, normal. Esse é um antes e depois que foi desenhado para apresentação do plano. Uma cidade como a gente reconhece atualmente, e o mesmo trecho dessa cidade tratado como uma cidade de 15 minutos, pensando na relação humana que a gente tem com esse mesmo espaço para que as pessoas sejam estimuladas, né, a usar ali a sua região, que é um ponto que é bastante importante quando a gente fala de arquitetura, de urbanismo e de planejamento urbano. Eu toquei na questão dos detalhes, né? Criar demanda também desenhar espaço, produzir espaços que as pessoas queiram frequentar. Então, se a gente quer que pedestre, ciclista, quem se desloca da cidade de uma maneira mais lenta e se a gente quer estimular a criação de relações e o fortalecimento de relações humanas no espaço urbano, a gente precisa tratar esse espaço com qualidade, com detalhe e com cuidado. E aí, trazendo isso, a gente falou de Paris, agora a gente vai falar de São Paulo, porque a gente vai trazer para uma realidade um pouco mais palpável, né? Aí, quando a gente fala de São Paulo, e eu falo de São Paulo porque é uma realidade que eu conheço um pouco mais e dá para transportar para muitas cidades do Brasil em muitos aspectos, né? Muita gente pensa em São Paulo com essa imagem super tecnológica, a vida paulista, cheia de caos e tudo mais, mas eu gosto muito que São Paulo é isso daqui, né? São 96 bairros, e eu gosto muito de dizer também que São Paulo são 96 cidades dentro da cidade de São Paulo, são 12 milhões de habitantes. Então, quando você vai tratar São Paulo não é só a Avenida Paulista. Então, cada bairro, cada ponto disso daqui é uma cidade com um aspecto de vida. Então, você não queira falar que
Esse 89 que está aqui, que é Perdizes, é igual do que o bairro 1, que é do lado, que é Barra Funda? Não. Porque não vai rolar. Porque são comportamentos diferentes. Isso é muito interessante na cidade de São Paulo. Ou como o bairro de Parelheiros, que está aqui, seja, apesar de ser muita área verde, que é esse 69 aqui, seja parecido com Tremembé, que também é muita área verde, que são vidas, comportamentos completamente diferentes, estruturas, acessos à cidade, de como chegar e como ir e vir, completamente diferentes, inclusive acessos à cidade, escolas, bairros, todos os serviços são muito diferentes. Só que a gente está falando da mesma São Paulo, da mesma cidade. Então, quando a gente fala de uma megalópole como essa, a gente cai um pouco na real. E quando a gente falou daquele plano diretor, cada subprefeitura chama os bairros e faz esse plano diretor dentro do seu bairro. Quando a gente fala de um bairro como Perdizes ou Vila Madalena, por exemplo, que é cheio de morro, e são uns morros muito, muito íngremes, não dá para se comparar como uma zona um pouco mais agradável como Moema, por exemplo, que é muito reto, mas também é cheio de avião. Então, são estruturas que, se você for olhar geograficamente, nem são tão longes, mas os habitantes se comportam completamente diferente. E outro dia eu estava trabalhando em Guaianazes, parecia que eu estava em São Carlos, porque as pessoas estavam conversando às 2 horas da tarde do lado de fora com as portas abertas. Então, e quase não tinha área verde nesse bairro, né? Então, esta cidade que a gente fala em cidades inteligentes, a gente pode transportar e validar dentro de uma única cidade e, no mínimo, 2 vezes mais, se a gente for pensar, mas, tipo, dá para jogar muito mais do que isso, né? Porque a gente fala em aglomerações e não em bairros, né? Então, quando a gente fala em cidade de 15 minutos, é para pessoas e não para os centros urbanos. Então, não para os centros de bairros, mas da onde a pessoa está se deslocando. E é por isso que eu trouxe esse bairro, para tentar fazer vocês enxergarem um pouco como é que dá para redimensionar isso para a cidade de vocês. Quem for de São Paulo vai entender isso um pouco bem, o que eu estou falando, mas quem for das outras cidades, eu acho que também vai conseguir entender e adaptar isso para as outras cidades. E trazer isso um pouco para a realidade que é do Brasil, né? A gente estava falando de Paris, a gente estava falando de uma outra realidade da Europa, mas isso também dá para trazer para cá. E aí a gente fala de Barcelona. E aí, para contar para vocês o que é o tal do urbanismo tático, para quem não tem intimidade com o tema, né? Então, um embrião desse princípio já começou a ser plantado em Barcelona, se eu me lembro bem, em 2017, vou dizer, eu estive lá e eu visitei essa superilha, né? Eles chamam as superilhas, que são as superquadras, ilha é quadra em catalão, e na região do Poblenou, que eles pegaram e limitaram 9 quadras, que lá em Barcelona são quadras maiores, e aqui a gente está falando de uma cidade compacta, que já tem algum compromisso maior com a sustentabilidade urbana do que as cidades nossas aqui no Brasil, né? Então, elas pegaram e fecharam essas 9 quadras para deslocamento de automóveis. Então, você vê aqui na imagem, aqui no canto superior esquerdo, quando no limite da superilha tem a cancela e só entram os carros dos moradores. E tem a área de estacionamento, né? Então, todo esse trabalho aqui, para dizer assim, isso em termos de transformação urbana é um trabalho barato, é uma conversão barata, né? Desenvolvem-se códigos de comportamento e que são estimulados e são avisados a população com tinta, com elementos na nossa escala humana, não é que ficam evidentes a maneira de se comportar nesse espaço. Então, por exemplo, as quadras são fechadas e os centros onde as quadras se juntam ali nos centros dos chanfros, a gente vê, por exemplo, aqui embaixo
no canto inferior esquerdo é um centro, é um centro dos chanfros, né? Então desenvolve-se um espaço público coletivo, também com urbanismo tático. Algumas ocupações são temporárias, algumas são permanentes. Essa aqui à esquerda ela é temporária, as duas que estão à direita elas são permanentes, para encontro da população. Aqui embaixo você vê tem raias de corrida, as crianças correm ali, então você estimula, né, a vida comunitária, estimula o uso do espaço e os elementos lúdicos também, por isso que é importante. E ali é importante, assim, um ponto que é relevante, até como a gente fala de elementos que induzem comportamento, é importante colocar, e foi uma coisa que eu descobri na prática, eu tive a experiência primeiro, a sensação, e fui entender que isso acontecia intencionalmente muitos anos depois. Barcelona é a primeira cidade educadora no mundo. Isso diz muita coisa. Eu falei, eu morava lá em 2001, quando começou esse conceito ali, começaram a desenvolver essa ideia, eu não conhecia esse conceito, eu fui conhecer há 5 anos, quando eu fui trabalhar com educação, e o que mais me chamou a atenção na cidade é a maneira como tudo no espaço educa a gente a usar e a entender tudo que está acontecendo ali para a gente conseguir operar como cidadão conforme a política pública que a administração quer implementar. Isso é muito importante, o desenvolvimento dos códigos, né? E a ludicidade, ela é um ponto, ainda mais a gente está vendo, né? A gente vive um momento de bastante revolta em relação a novos códigos urbanos. É importante também colocar como profissional de planejamento urbano a importância do lúdico, né, no momento de trabalhar a mudança de códigos, né? E quando a gente trabalha mais próximo da escala humana, esses elementos lúdicos fazem bastante sucesso. Só para dar uma ideia para vocês, se vocês veem a escala onde tem as raias, né, o tamanho dos vasos, que são vasos de 1 metro de altura, onde são plantadas árvores de verdade, e essa florzinha, né, para quem foi lá, é o símbolo do Eixample, né, o símbolo da cidade planejada lá de Barcelona, é o símbolo que está registrado no calçamento. Então, é interessante, remetendo assim, olha, você está aqui, você está no limite dessa cidade, então aqui tem uma árvore, então eu vou trazer um elemento lúdico para brincar com a arborização nova que acontece aqui, trazer ela para próximo da nossa escala, né? Aí que eu falo a importância do cuidado da gente ter com o espaço, principalmente quando a gente vai transformar a relação. E não que não haja revolta, viu? Não mostrei, não tem imagens aqui, essas imagens eu peguei na internet, não são minhas, mas tem uma série de... Quem foi lá, quem teve a curiosidade de visitar uma superilha em 2017, só tinha essa, agora tem outras 2. Uma é em Santo Antônio, é mais próximo da área turística. Existe muita revolta, então não é uma conversão totalmente pacífica, existe revolta, principalmente essa área é muito engraçada porque tem uma concessionária de carro. Então a concessionária de carro e o cartaz contra a superilha é uma visão interessante, né, para mostrar, mas assim, traz ganhos, né, e a gente precisa entender que as cidades foram criadas para dinamizar as relações humanas. A partir do momento que a gente mora em carro para usar a cidade, ela não está servindo mais para a relação humana. Então, assim, é trazer a cidade de volta para o uso das pessoas. Esse que é o último recadinho que eu gostaria de dar e que eu acho que essa ideia de sustentabilidade urbana que serve para o nosso futuro também é um meio de dar conta. E complementando a fala da Paola, que é muito comum lá fora, e aqui no Brasil eu acho que a gente esqueceu muito disso, é a compra dos mercadinhos, né? Porque o governo acabou não incentivando os pequenos produtores, então a gente não tem mais o hábito de comprar no mercadinho, na quitanda ali do lado dos pequenos produtores, e a gente... foi incentivado os grandes, o varejista que fica lá na Marginal, então você tem que pegar um carro para ir para o grande varejista porque é muito mais barato, então você tem que pegar o carro para ir para o mercado porque é lá no centro e ele fica lá no ponto principal de acesso
do bairro e é mais barato. Só que não há necessidade. Então, você pode comprar aquele bolo, você pode comprar aquele pudim, você pode consertar o seu carro, você pode ir no seu cabeleireiro, tudo muito próximo. Isso não foi incentivado durante muitas décadas aqui no Brasil. E eu percebo isso não só na cidade de São Paulo, mas em outras cidades, que quando assim, vamos pensar em ir tal lugar, você tem que pegar o carro para ir para tal lugar, né? Para ter tal serviço, para ter tal lazer. Porque não foi pensado ter tudo próximo. E isso tem que ser repensado para ter, essa cidade ser repensada para ter tudo muito mais próximo e ser incentivado que esteja tudo ao nosso lado, voltar a ter tudo ao nosso lado, né? E que seja tudo legalizado de novo, né? Então, voltando um pouco para a nossa realidade, que esses trabalhos de hoje, como tem esses milhares e milhares de e-mails aí, que eles estejam de qualidade, que a gente esteja utilizando eles, né? Que essas compras estejam sendo feitas aqui do lado, que esses serviços de lazer que estejam sendo consumidos aqui do lado. Então, a gente quer ir no parque, que não vá até o Ibirapuera, que é tão longe, que não vá até o Parque do Carmo, que é tão longe, que sim vá ao parque do seu lado. Isso não tem, solicite. Peça que tenha esse lazer muito mais próximo, né? Que você não tenha que andar 30 minutos para ter um parque de qualidade perto da sua casa. Porque a cidade não foi mais pensada, as cidades não foram mais pensadas para isso. Então, acho que é basicamente isso. E, terminando, esses são os nossos contatos. Se alguém quiser falar com a gente nas nossas redes sociais, pode entrar em contato. Gente, obrigada por vocês terem ouvido a gente durante essas horas. Foi muito legal compartilhar com vocês. Deixa eu agradecer também. Obrigada, gente. Oportunidade maravilhosa de falar do tema do coração. Foi mesmo. E agora eu vou descompartilhar aqui. Ai, que legal, gente. Eu conheci Barcelona, é uma cidade maravilhosa, gente. Muito obrigada. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se tem, eu tenho uma pergunta em relação a fechamento de ruas, o que São Paulo vem fazendo, né, há algum tempo, de fechar a Paulista, fechar esses espaços, a própria Sumaré. Qual é a opinião de vocês e se isso de alguma forma conversa, né, com as mais acolhedoras, né, para o pedestre? Quem Posso fala? falar? Fala. Eu vou falar até porque eu sou ativista por mobilidade pedestre. Uhum. Então, assim, aqui em Ribeirão Preto, a gente fechou a 9 de julho, que é uma avenida emblemática, que tem os edifícios históricos, a gente fechou para carros, a gente também faz rua aberta aqui em Ribeirão, uma outra experiência a partir da Paulista Aberta, a gente conversou com o pessoal da Santa Fé, a gente fez uma semana de mobilidade o ano passado e começou a abrir para pedestres um domingo por mês, junto com a prefeitura. E quando como eu trabalhei com alguns planos de mobilidade, o dispositivo de rua aberta e de rua de lazer, ele é um dispositivo é um dispositivo legal de uso cidadão de espaço público que pode ser utilizado. Ele tem algumas características, por exemplo, de acordo com a regulamentação. O que acontece é que tem a data, tem o uso, quando é iniciativa, geralmente é iniciativa popular, várias ruas, tem uma parcela da população que mora ali precisa estar de acordo. O que costuma ser impeditivo são os moradores e que pode gerar barulho, mas que nem aqui em Ribeirão, quando a gente foi conversar na autarquia que cuida de transporte e trânsito, eles falaram que fechar uma avenida como a 9 de julho e que não tem nenhum movimento de domingo, né? Fala é um movimento que acontece, por exemplo, em alguns bairros que fecham ruas para fazer festa de aniversário, para fazer festa junina, fechavam, né?
Então, acaba acontecendo normalmente. Por exemplo, eu vi, trabalhando com plano de mobilidade, em Salvador tem umas ruas de lazer que fecham e colocam esses brinquedos infláveis, e a rua vira um parque de diversão. Isso eu particularmente acho muito bacana, até para retomada das relações entre os vizinhos, né, que a gente acaba perdendo. Vou dizer, eu aqui moro em casa, e é diferente, por mais que eu more no interior e more em casa, eu não tenho muita relação com os meus vizinhos. Quando eu morava em São Paulo, em prédio, eu encontrava mais, porque a gente encontra no elevador, esperando elevador. Aqui não tem elevador, então chega de carro, entra em casa e vai embora. Então você retoma a relação. Eu particularmente curto. Eu vejo como uma necessidade, mas como a Paula falou, tem que ser algo conversado, porque a mudança é algo que é muito difícil para a pessoa poder assimilar, e aí é uma questão mais comportamental do cérebro, assim. Então, se você aplicar uma mudança que a pessoa já estava acostumada sem conversar, o atrito vai ser muito maior. Por melhor que seja, eu gosto, mas eu acho que é muito fútil, e eu vou ser bem sincera, ter só Paulista aberta, com uma cidade deste tamanho como São Paulo, e a periferia está fechada e a pessoa precisa pegar 3 ônibus para chegar num domingo. Chegar na Paulista. Para chegar na Paulista, sabe? Eu acho muito fútil. E eu prefiro que seja da cidade inteira. Eu lembro que uma vez, quando eu morava no Tucuruvi, do nada eu estava passeando e aí descobri, quando eu desci para sair, para caminhar, que fecharam a avenida do meu bairro. Mas, tipo, ninguém avisou. Acho que na noite anterior colocaram a placa. E aí, então, não avisaram os comerciantes, estava um trânsito horrível, incomodou todo mundo. E também ninguém pôde aproveitar porque ninguém se planejou. Né? Então, e eu falei, pô, eu estava com uma outra programação, eu tinha uma outra coisa para fazer. Eu gostaria de estar participando disso daqui, se eu soubesse. Eu não estaria indo. Né? Então, tem que ser conversado, tem que ser avisado e tem que ser para todo mundo. Né? Tem que ser na periferia, tem que ser nos bairros, tem que aproveitar para todo mundo. Não são só nos centros. Quando teve uma época que São Paulo fazia muita coisa centralizada no centro por causa de segurança, quem mais perdia era a periferia que já não tem dinheiro, que já não tem tempo, que já está cansada, para poder aproveitar de cultura. Né? Tem que estar espalhada, eu acho. Deixa eu colocar 2 coisas, até a partir do que a Gabi falou, eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. Sempre quando vem a gente criticar rua aberta, eu falo, gente, as ruas foram criadas para as pessoas circularem, tá? Para começar, não foi para carro. Carro foi um advento, ele veio faz pouco tempo. Depois eram as pessoas, aí aumentou a distância, foram usando os meios de locomoção com tração. E outra coisa que a gente faz aqui, que é o meu barato também, a gente fez numa área central que é para chamar atenção. Mas o bacana é levar para as áreas mais periféricas. E em São Paulo também está acontecendo essa discussão e esse movimento, e eu posso afirmar, porque eu sou próxima desses movimentos pedestres também aí de São Paulo, porque essas dinâmicas, inclusive, já existem. É mais nessas vias maiores, como a Paulista, a gente precisa criar uma dinâmica. Na periferia tem a rua onde acontece a feira, que às vezes a rua já é arborizada, já tem a rua onde tem esse tipo de situação que a gente só potencializa, né? Só intensifica, né? O que é bacana de reconhecer as vocações locais também, né? E faz mais sentido, muitas vezes faz mais sentido na periferia do que numa área central. Eu até entendo trabalhar isso numa área mais central, que chame a atenção como questão estratégica para entender como funciona o dispositivo. E eu acho legal, vamos levar para outros lugares da cidade? Vamos transformar as relações da cidade assim, rua é espaço público. Público, com certeza. Ocupar espaço público com carro, com ônibus o tempo todo, principalmente no fim de semana, quando isso não é muito utilizado, ou não tem uma necessidade, né, um desespero de chegar na hora e tal,
não me parece muito racional, parece mais razoável animar isso com gente, com cultura, com lazer, com esporte, né? Somos Muito super a favor. bom. Eu também sou a favor, enfim, acho que tem que espalhar, mas eu moro em Perdizes, que você comentou dos morros, Morei já, sei bem, conheço. e a Sumaré agora fecha, né? E eu às vezes andava de bicicleta domingo, então eu curto, eu acho que assim, para mim foi bom. A gente até comprou bicicleta na época por conta do espaço, né? Não andaria se não tivesse a ciclovia. Eu sou radical, eu sou da época que não tinha, a gente ia pela Sumaré de madrugada, sem Não. ciclovia, eu sou da radical. Gabriele, eu gostaria de parabenizar vocês pela apresentação, foi muito interessante. Essa visão mais moderna, mais atual, né, que eu desconhecia, achei muito importante, né, porque a gente percebe mesmo essa mudança de foco, né, que veio, então, né, dessa sociedade muito automotiva para a valorização mesmo das relações humanas, né, não só devido ao Covid, que já vem acontecendo. Eu mesma já fiz passeios de bicicleta entre cidades, porque o ritmo é outro, porque a gente enxerga o que está passando, porque a gente se relaciona com o que está ali naquele ambiente, né? E isso é muito gostoso, né? Isso é muito relaxante, né? Enquanto que essa vida de automóvel é muito estressante. Achei muito bacana. Eu queria um comentário de vocês a respeito de Brasília, que foi também um conceito inovador, que valorizava o carro, mas que tem esse conceito da superquadra. Planejado. É planejado. O que vocês podem falar? É possível transformar Brasília numa cidade de 15 minutos? Super. Até porque a relação da superquadra... Agora eu vou entrar de arquiteta, tá, Gabi? Até porque, assim, Brasília para quem não é do mundo da arquitetura e do urbanismo, é o maior exemplar, né, o melhor exemplar de cidade modernista que a gente tem no mundo. Por isso, assim, no exterior, a gente vê um monte de estrangeiro visitando ali, porque a curiosidade no mundo inteiro é conhecer Curitiba e Brasília aqui, já que as pessoas estudam arquitetura até na escola. Né? Só que, assim, embora as relações entre entre atividades mais específicas, né? A cidade foi planejada para isso. Mudar a estrutura radicalmente é difícil, só que a superquadra, ela tem o mercadinho, ela tem o comércio, né? Vou dizer, eu sou apaixonada por Brasília, adoro lá, ando a pé lá tranquilamente, e dentro da superquadra dá para criar esse tipo de relação e para alguma atividade específica, por exemplo, aí alguém que trabalha no governo, se não tiver trabalho remoto, infelizmente vai precisar circular, né? Só que eu particularmente vejo como muito possível trabalhar relações mais sustentáveis dentro da superquadra, inclusive porque é bastante arborizar. A última vez que eu estive lá tem um ano, estava na época de pé florido, então assim, a cidade ela tem a sua beleza também, né? E ali dentro também tem esse cuidado, eu acho que é super possível, sim. Gente, eu não conheço Brasília. Eu conheço muita cidade, mas Brasília ainda não fui. Mas eu sei que Brasília tem uma pegada tem uma coisa legal em Brasília que eu já vi na TV, pelo menos, de muita árvore frutífera que os moradores param para aproveitar, né? E que não é normal nos centros urbanos. Aqui em São Paulo, você acha a pessoa meio louca se ela para pegar uma manga no pé. Nossa, maré para. Isso que você está falando, você vê, já existe essa relação mais humana com o lugar que a gente mora lá, né? Tem das pessoas conhecerem, que tenha... Você vai lá, você desce, tem a padaria, o térreo é só comércio, né? Então você consegue tomar café na padaria no bloco que você mora, muitas vezes anda um pouquinho para ir no supermercado, eu vejo extremamente já acontecendo, inclusive em muitos pontos lá.
Gente, eu tô pra ir pra Brasília, eu não fui ainda, gente. Eu conheço muita cidade, mas Brasília ainda não, tá? Tô pra ir. Fala, Fernanda, você quer falar? Abre o microfone. Abri aqui, eu quero. Dá para ver pelo meu cabelo que eu não estava preparada para isso, né? Mas eu moro em Batatais e eu faço parte do Núcleo Franca. Eu entrei faz pouco tempo, né? E estou participando assim das reuniões, tentando me inteirar. E eu sou arquiteta, eu gosto muito desse tema, né? Sustentabilidade já vem comigo desde a época do TCC e tal. Não é meu, assim, eu não conheço muito sobre cidades inteligentes, mas é do meu interesse, né? E a Paola estava falando sobre a questão da vocação da comunidade, né? E eu queria só fazer uma colocação, porque eu acredito que o sucesso dos empreendimentos ou de qualquer projeto é a gestão participativa, né, da comunidade. E, inclusive, na implantação de equipamentos urbanos. E a gente vê muito isso acontecer em cidades até pequenas, como a nossa, como Franca, que às vezes o poder público até tem essa, né, essa iniciativa de colocar equipamentos urbanos, mas aquilo acaba ficando vazio, a comunidade não se apropria dos espaços, né? Às vezes não há um planejamento, uma participação do que a comunidade tem a cara daquela comunidade. Aí eles colocam a pista de skate e lá, né? E é lindo, maravilhoso, mas aquela comunidade não tem, né? Uma galera assim que vai gostar de usar aquela pista, ela acaba ficando vazia e acaba sendo usada, né, por outros fins ou até não sendo usada e não traz segurança. Então, eu acredito muito na gestão participativa da comunidade para desenvolvimento do espaço. E é isso que eu queria colocar. E já mandei mensagem, já mandei convite, tá, para as nossas palestrantes, porque quero trocar ideia lá no Facebook. Posso só colocar uma coisinha em cima do que a Fernanda falou, que realmente é super importante quando a gente vai, esse é um ponto crucial, quando eu falei da história da cidade educadora, né? E da importância, agora a gente fala em planejamento urbano, do urbanismo tático, inclusive como ferramenta de educação da população. A gente consegue fazer várias atividades participativas e educativas para todo mundo, uma, para descobrir quais são as necessidades, isso eu posso falar de boca cheia, porque a minha paixão é facilitar esse tipo de processo junto com comunidades, assim, com as comunidades, né, na cidade, esses processos participativos, porque é como quando a gente percebe que vai dar certo. Se não tem participação, se a gente não perguntar para a população, se os agentes públicos, né, e quem está produzindo cidade, não perguntar para a população que vai usar exatamente e que realmente conhece aquele espaço, porque tem uma outra questão também, que juntar um grupo de técnicos que não vive naquele lugar e que vão pegar uma solução, criar uma solução e implantar naquele lugar sem consultar a população e falar, não, porque a população eles não têm o conhecimento especializado. Aí até eu, enquanto profissional de planejamento urbano, meu entendimento quem conhece super profundamente uma área e tudo que acontece ali, quais são os problemas e pode dar sacadas geniais de solução, é quem mora ali, é quem usa ali. Mas por verdade. Todo dia. Né? A gente faz uma curadoria de soluções, a gente tem o quê? Formação para conduzir esse processo, para ter as leituras, né, ter diagnóstico e também para reconhecer soluções que podem ser aplicadas a partir dessa necessidade. Qual é a melhor solução a partir da necessidade que a população está levantando? Só que quem conhece o lugar é quem está vivendo ali. Então, eu particularmente acredito que o conhecimento mais especializado, é o que a gente fala, é o do usuário, né? Agora que falam da experiência do usuário, design centrado no usuário. Então, assim, realmente quem conhece é o usuário. E aí, poder público peca
bastante, eu participo de algumas iniciativas de governo aberto, também barato, com participação cidadã, e eu acho que precisa perder esse medo de construir junto, até porque é muito mais interessante, né? A gente precisa criar no meio público espaços de escuta, espaço de troca, e vai ser bem mais rico e vai ser mais fácil, eu até acredito, com o tempo, quando todo mundo aprender a trabalhar junto, vai ser mais fácil ser agente público num contexto em que todo mundo participa. E tender também a regionalização, né? E não matar a cultura da regionalização, os hábitos, tudo é da questão, né? Então, você é de fora, quer trazer alguma coisa, só que ali tem algo tão característico e tão mais fácil de ser usual, que eu já vi isso tanto acontecer em cidades, e acaba não fazendo, gastando dinheiro e matando toda a cultura, tentando implantar algo que não vai ser feito. Tem que conversar sempre. A participação o plano diretor participativo com as cidades é essencial, mesmo que não seja obrigatório. Muito bom. Assim, se não for obrigatório, só falando, é inteligente, né? Isso que a gente tá falando, cidade inteligente. Mas é a nova abordagem de cidade inteligente. A gente acabou não falando, por isso a gente falou tanto de humano, sabe? Porque falavam, no começo, ainda falam de cidade inteligente numa abordagem muito superficial, falando que é só tecnologia, informação. Só que é a tecnologia viabilizando a vocação daquele lugar para a população usar e ter uma vida confortável, uma vida de qualidade. Assim, ela só é inteligente se mesclar as tecnologias que vão atender a população, senão não é inteligente. Se resolver problemas da população, senão não é inteligente, simples assim. Muito bom, gente. Acho que a gente já passou um pouquinho, né, do tempo. Será que alguém tem mais alguma questão? Senão a gente já vai encerrando. Gente, muito obrigada, Paola. Adorei. Adorei mesmo. Dá para entender algumas coisas, dá para fazer umas conexões assim de alguns porquês que a gente não sabe por conhecer um pouquinho, né? E conversa super bem. A nossa primeira live foi de uma arquiteta falando desses espaços verdes e das cidades mais verdes, né? Falando de jardim de chuva. Então, conversa super bem. Ela trouxe toda a parte da temperatura, de você ter aquele verde, aquela coisa emocional com a cidade. Então, é muito legal. Muito obrigada. A gente vai disponibilizar a live para quem não pôde assistir. E com certeza a gente vai continuar com esse papo em outros momentos. Elaísa, quer falar alguma coisa? Parabenizar, palminhas para todas aí, gente. Parabéns. Excelente, viu? Gente, obrigada por todo mundo estar aqui até agora ouvindo a gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Por mim, eu ficava aqui mais umas 3 horas. Legal, né? Gostoso, também gosto. Eu trouxe Barcelona, que é uma cidade maravilhosa. Uma das cidades que eu mais gostei, assim, de usar, de ficar. Realmente, moraria fácil lá. É a minha do coração. Eu sempre dou um jeito de enfiar nas conversas. Nossa, aqueles parques. O que é aquilo? Gente. Eu gostei de Paris. Eu ficaria por lá. Eu não tenho problema nenhum. Eu prefiro muito mais Barcelona. Tem uma outra reunião. Não sei. De repente eu vou ter que visitar mais cidades, então, para decidir qual que eu vou ficar, não vou ficar. Eu acho que vai ser por aí. Quando a gente puder, né, gente? Mas você pode gostar de Paris. A gente pode gostar de Paris, né? Paris dá para andar a pé, né? Fala sério. Paris é plana. É melhor, tipo, para quem morou em Perdizes, sabe? Para quem mora em Perdizes, Paris é plano. Gente, que rua você mora? Que dúvida, que rua você mora?
Na Iberê. Na Iberê? Eu morava na Ministro, Godoy. Ah, pertinho. Tá bom, gente. Boa Beijo, noite. gente. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau.